os Vedas, eles inicialmente, Vedas, a palavra Veda é conhecimento, certo? Veda significa isso, conhecimento, tá? Esse conhecimento, inicialmente, era não escrito, era só conhecimento mesmo. Aí, uma certa época, ele passou a ser escrito. Quando ele foi escrito, ele ficou dividido em 4 Vedas: o Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. O primeiro Veda, que é o Rig Veda, é enorme. Ele é todinho de preces. Todinho. Então, o Sama Veda, que é o segundo Veda, ele ajusta essas preces para serem cantadas numa ritualística, entendeu? Então, olha, tem prece que não acaba mais. Assim, é que tantas que é impossível decorar. Mas quase todas as preces, elas têm um motivo, a maior parte delas tem um motivo de despertar a nossa devoção, né? E alguma delas tem também o objetivo de despertar o nosso intelecto para alguns assuntos. Então, mas, por exemplo, uma prece de devoção. As preces são todas simples, algumas um pouco mais complexas, tudo, mas se você fosse lá em Aparecida do Norte, eu fui em setembro agora em Aparecida do Norte, adorei, cara, demais. Quem não foi tem que ir. Tem aquele clima de devoção tão bacana, fiquei muito impressionado. Se eu falasse assim: salve Nossa Senhora Aparecida, todas as glórias a Nossa Senhora Aparecida, isso já seria uma prece, né? Aí, às vezes, 2 linhas já desperta a nossa devoção para Nossa Senhora Aparecida, sabe? Então, por exemplo, Om Namah Shivaya, saudações a Shiva, eu saúdo Shiva. Sabe essas coisas? Mas também tem preces um pouco mais complexas. O Gayatri Mantra, por exemplo. Tat Savitur Varanyan Bhargo Devasya Mahidi Yoyonaf Prachodayat. Essa prece é famosa. Então, essa prece não é... Tem até uma divindade aí no qual as pessoas dessa prece têm devoção, que é o Savitri, é o deus Savitri. Mas essa prece, além de incentivar a devoção ao deus Savitri, ela tem como objetivo elevar o nosso pensamento às alturas, sabe? Sabe aquela frase do Roberto Carlos, da música? Busca o céu dos seus pensamentos. Não tem uma frase assim? Eu gosto muito. Busca o céu dos seus pensamentos. É tão bacana. Então, esse Gayatri, ele lembra a gente que a gente tem que buscar o céu dos nossos pensamentos. Então, antes da gente entrar numa reunião dessa, por exemplo, a gente tem que buscar o céu dos nossos pensamentos. Pensar em coisas boas e tudo. Esse mantra sugere uma coisa boa, sendo o Deus Savitri. Mas cada um pode buscar sua coisa boa no céu dos seus próprios pensamentos. Você viu? Então, os mantras, as orações, como você falou, na verdade, são mantras. Então, esses mantras têm objetivos específicos. E são inúmeros mantras. Certo? Tem sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, os historiadores, Paulo, eles nem são unânimes quanto a isso, não, viu? Porque é tudo muito antigo. Mas eles acham que nós fomos muito influenciados pelo período védico, lá da antiga Índia, que, né, na época nem era Índia, tudo, mas daquela região. E nós fomos muito influenciados por eles, mas não tem certeza sobre isso, não tem um registro histórico, tem desconfianças, sabe? Por exemplo, a trilogia do cristã é Pai, Filho e Espírito Santo, mas a trilogia védica é Atman, Brahman e Bhagavan. Então, o pessoal faz uma analogia de uma coisa com a outra, inúmeras analogias. Até na língua do sânscrito, ó, a língua mesmo, olha, 1, 2, 3 em sânscrito é Eka, Dui, Tri. Caramba, Dui, Tri. Pô, é parecido demais, hein? O 4 Parece francês, né? Chique, né? é uma mistura. Ó, o 4 em sânscrito é
Chaturthi. Eu não sei se é chatur ou chaturthi. Chaturthi. Ó, é chaturtha. Chaturthi, algo assim. Chaturthi, 4. Mas tem, né? Alguma coisa assim. Então, tem muitas coisas similares, viu? E também Francês é quatre. Catre, então, é Catre. Olha, não só isso que eu estou falando, mas tem muitas coisas que puxam, mas nada que serve como um martelinho, bater o martelinho. É isso. Não tem. Mas, enfim, mas as orações, com certeza, viu? Com certeza. Eu gosto dessas perguntas que a gente conversa, é bom. E uma coisa, o Paulo é sempre muito curioso, né? Eu gosto disso. O, e uma coisa que eu estava pensando em falar hoje é uma coisa muito prática, muito, 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 muito prática mesmo. São as nossas qualidades. Eu tenho até umas plaquinhas aqui. Em sânscrito, qualidade, ó, é essa palavra aqui, ó, guna. Tá vendo? Esse N embaixo, eu poderia explicar, mas a gente não vai ter tempo. Então, a palavra guna. Guna significa as nossas qualidades, tá bom? Na verdade, tudo que existe na vida, os alimentos, tudo tem qualidades, não só a gente. Mas eu vou focar hoje nas nossas qualidades, para ficar uma coisa mais prática, né, para a gente. Então, qual é o objetivo da gente estudar as nossas qualidades? Qual é? Primeiro, simplificar a nossa mente em relação a nós mesmos. Guarda isso que eu estou falando. Esse é o primeiro objetivo. Simplificar a nossa mente. Por quê? Nós somos seres extremamente, nós seres humanos, né? Somos seres extremamente complexos. Extremamente. Então, nós temos um mundo de sentimentos, de pensamentos, né? Aí ficamos depressivos, com ansiosos, tudo fruto do nosso trabalho, do trabalho ruim da nossa mente, que nós somos. Então, nós temos muitos medos, muitas crenças, muita coisa que trabalhamos mal aqui. Esse assunto vai ajudar nós a simplificarmos a nossa mente aqui dentro. Quantos sentimentos, quantas qualidades a gente pode despertar por dia? Mas sei lá, uma infinidade. Cada momento da nossa vida a gente desperta uma qualidade da gente. Quando a gente está com pressa, a gente fica. Isso é uma qualidade, né? Quando a gente está relaxado, assim, agora eu vou assistir um filminho que eu quero, vou tomar um vinho. Essa é outra qualidade de pensamento. Quando a gente vai participar de uma entrevista de emprego, sei lá, a gente fica. Isso é outra qualidade de pensamento. Quando a gente vai pular de um trampolim, a gente está com medo de pular. Oh, meu Deus! Sabe, qualquer coisa que a gente faça na vida tem uma qualidade. Qualquer coisa. Quando a gente encontra uma pessoa querida no meio da rua de surpresa. Oh, meu... Cara, se eu for começar a descrever, são um monte de qualidade. Então, agora eu vou resumir isso. Como os Vedas resumem. Todas essas qualidades, na verdade, elas só vão ser 3. Olha que moleza. Simplificou a nossa cabeça, né? Tantas qualidades vão ser 3. Então, a partir de hoje, todos nós aqui, todos nós, vamos simplificar a nossa vida apenas a 3 qualidades. Quais são elas? Eu trouxe plaquinha também. Ó, Sattva, Rajas e Tamas. 1, 2, 3. Então, isso é muito, muito. Sem saber isso aqui, não dá para saber o estudo védico, sabe? Porque isso permeia todos os Vedas. E essas palavras a gente tem que falar assim com fluidez. Eu vou explicar cada um deles. Olha, então eu fiz uma plaquinha separada para cada um desses. Sattva. Vou começar por Sattva. Sattva tem que decorar, viu? Sattva. Por que tem que decorar?
Muitas coisas na literatura védica não tem uma tradução fiel nas nossas línguas. Não tem. Então, essas palavras, essas que eu mostrei, essas três, não têm uma tradução fiel. A primeira palavra, guna, até tem, qualidade. Qualidade é qualidade, dá para traduzir em português. Mas essas não dá, não. Então, eu vou criar um contexto aqui para a gente entender cada uma dessas três palavras. Sattva. Sattva é uma qualidade nossa. Então, imagina, vou ficar com a plaquinha aqui. Imagina aquele dia que nós estamos acordando bem, de bem com a vida, assim. Ah, que legal. Não aconteceu nada, mas a gente acorda bem. Nossa, que bacana, que coisa boa. A gente acorda com vontade de levantar, de fazer as coisas, alegre, feliz. Estamos em harmonia, plenos, realizados. Isso é sattva. Esse tipo de sentimento bom, sabe? Nossa, eu estou de bem com a vida, estou em harmonia. Tem até uma música do Zé Cabaleiro que tem um trecho que ele fala: hoje eu acordei com uma vontade de dar bom dia para o português da padaria, de mandar flores para o delegado. Tem uma música do Zé Cabaleiro assim, né? E aí, isso é sattva. Então, esses dias que nós estamos bem, estamos em sattva. E o outro, guna. Isso eu estou simplificando muito, hein, gente? Sattva merece uma aula inteira sobre isso. Então, mas eu estou simplificando bastante. Rajas. Rajas. Em sânscrito, esse R aqui é ra. Que nem o ra de cara, né? Certo? Então é ra. Rajas. E esse J não é já, é já. Já. Em sânscrito sempre é assim, ó. Rajas. Rajas. Tá? Rajas é o seguinte, eu vou descrever Rajas. Rajas, eu sei que a Beth está anotando, né? Então eu estou com a plaquinha aqui. Você anotou Sattva? Viu? Anotou Sattva? Então, Rajas é o seguinte, ó, outro contexto. Imagina que a gente tem um desejo, algo que o desejo não, tem o desejo, mas a gente quer que aconteça algo, resultante, né, desse desejo. Então a gente quer que aconteça o resultado. A gente tem um desejo, quer que o resultado dele dê certo, que aconteça e tudo. Então, quando a gente tem apego a esse resultado, apego ao resultado, dá uma certa ansiedadezinha, um certo nervosinho, caramba, uma certa preocupação. Nossa, tomara que isso, tomara que isso dê certo, tomara que isso dê certo. Essa sensação, essa qualidade é rajas. Então, imagine, por exemplo, a gente está esperando o elevador. A gente chega de frente para o elevador. Aí a gente quer que o elevador venha. Esse é um desejo. A gente quer que o elevador venha. Para isso, a gente aperta o botão. Até aí, é um desejo. Eu apertei o botão. Legal. Aí o elevador começa a demorar. Começa a... Esse elevador não vem. Já deu um nervosinho, sacou? O elevador chegar seria o resultado, mas ele não está chegando. Aí dá aquela coisinha, aquele sentimento de ai, ai, ai. Esse sentimento é rajas. E aí a gente vai, pega o botão e aperta de novo. Adianta apertar o botão de novo? Não adianta. Mas é inevitável. E a gente começa a bater pezinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E adianta falar, ai, meu Deus, o elevador vai vir mais rápido? Não. Mas é nosso. Apesar de rajas não resolver o problema, é uma qualidade nossa, certo? Então, tudo que dá essa coisa do apego ao resultado, fruto do apego ao resultado, dá essa sensação que é rajas. Beleza? E tamas. Tamas é a nossa terceira qualidade. Tamas. Tamas. Tamas.
assim mesmo como se escreve, tamas. Vou esperar a Beth escrever, anotar. Então, olha só, tamas, anotou, né? Tamas, olha só, aqui os três juntos. Tamas, ao contrário de sátua, então ó, vai pegando o que eu estou falando, hein? Tamas, ao contrário de sátua, é tamas, então é o oposto de sátua, tá bom? Imagina aquele dia que a gente acorda mal. Ah, meu Deus, que saco tem que acordar. Nossa, isso é muito. Ah, eu vou anotando as coisas que eu lembro que eu tenho que falar, senão depois eu esqueço. Aí eu vou anotando. Eu anoto um papelzinho, que aí eu vou lembrando, senão depois eu esqueço. Aí, o tamas, a gente acorda sem motivo nenhum de mal com a vida. Aí toca o despertador. A gente fala, ai, que saco, tocou esse despertador. Queria continuar dormindo. Eu escutei uma coisa na internet, achei muito engraçado. O despertador tem o nome certo. Ele desperta a dor. Então, isso é tamas. A gente acorda mal, com vontade de continuar dormindo. Ah, eu vou ter que trabalhar hoje, vou ter que viver esse dia. Ai, meu Deus. Então, tamas tem uma energia ligada à lamentação. Lamentação. Adianta lamentar? Você vê que rajas, a gente aperta o botão, quer que o elevador chegue, é uma energia ligada a movimento, não é? Tamas, ah, meu Deus, é ligado à lamentação. Lamentação, inércia. Então, olha só, uma palavra-chave para tamas, inércia. A gente não sai do lugar. Olha a minha mão aqui. Então, tamas está ligado, tamas está ligado à depressão. Rajas, a ansiedade. Sacaram? Então, tudo no mundo tem guna. O que é guna? Qualidade, certo? Então, tudo no mundo tem qualidade. As nossas doenças têm qualidade também. A ansiedade é uma doença. Qual é o guna da qualidade? Ansiedade? Rajas. Depressão é uma doença. Qual é o guna da depressão? Tamas. Tamas. Gente, isso aqui para vocês verem. Tem tradução para as nossas línguas isso? Não tem. Agora, os tradutores, os estudiosos, assim, os tradutores das escrituras védicas, eles, às vezes, eles traduzem isso para português nos livros deles. Mas fica pobre. Fica pobre. Essa semana mesmo eu li uma tradução da Bhagavad Gita, ele traduzia isso aqui como sattva, como harmonia, rajas como velocidade e tamas, eu acho que como inércia. Mas fica pobre, pobre, assim, não dá, tudo fica ruim. Nada vai descrever tão bem o contexto de cada palavra. Por que isso? Porque o sânscrito é uma língua para a gente falar sobre espiritualidade. O objetivo é essa. Então, cada palavra do sânscrito, não são todas as palavras, não, mas muitas palavras do sânscrito, elas significam um contexto ligado à consciência espiritual. Um contexto. Então, quem já entende essas palavras, já fala, isso aqui tem que falar, ó, tem que, sattva, rajas e tamas, tem que ser uma coisa fluida do nosso vocabulário. Tão fluida que vira até adjetivo. Poxa, Beth, hoje você está chateada, você está tamásica. Certo? E isso é normal, gente. Todo mundo fala isso. Gente, eu conheci ontem uma pessoa legal, ela é muito sátrica. Aquela pessoa lá é maluca, rajásica demais. A portuguesa, né? É rajásica demais. Sabe? Isso é normal do nosso vocabulário. Normal. Então, olha só. Pronto. Eu agora simplifiquei a vida de todo mundo aqui.
A nossa vida, que era complexa, ficou resumida a 3 qualidades apenas. Então, o nosso dever de casa, até o nosso próximo encontro, que vai ser não se sabe quando, né? O dever de casa de todo mundo vai ser classificar tudo que a gente estiver vivendo nessas 3 coisas. Estou esperando o elevador, aquele negócio do botãozinho. E rádias. Acordei mal. E tamas. Certo? Numa aula mais longa, eu ia dar inúmeros exemplos e ia escutar vocês com seus exemplos e nós íamos juntos classificar em sato, rádias e tamas. Isso seria bom. Bom, mas o importante agora é a gente entender essa classificação, meio que decorar essas palavrinhas e classificar e nos classificar a cada momento em uma dessas 3 palavrinhas. Isso são nossas qualidades. Então, isso, primeira coisa, vai simplificar a nossa vida. Mas a segunda coisa, o que de melhor acontece? Olha só. Quando eu estou apertando o botão do elevador e fico ansioso para ele chegar, aí eu falo, eu assisti aquela aula lá, eu estou manifestando rádias. Eu estou manifestando rádias. Olha como é sutil a psicologia da coisa e poderosa. Nossa, eu estou manifestando rádias. Então a gente pega aquela qualidade nossa de rádias, apertando o botãozinho, eu estou manifestando essa qualidade aqui, apertando o botãozinho, estou muito ansioso, estou agoniadinho, não está, entendi. Então a gente leva essa nossa qualidade para o conhecimento, certo? A gente fala, eu estou manifestando rádias. Sacaram? A gente leva para o intelecto. A gente leva isso para o conhecimento. Conhecimento nosso sobre nós mesmos. Sem isso, a gente só aperta o botão e ficamos ansiosos e paramos aí. E daí não evoluímos nada. Só ficamos ansiosos. Quer dizer, foi uma experiência espiritualmente desperdiçada. Gente, eu estou falando em um simples apertar de botão do elevador. Qualquer experiência é válida. Qualquer experiência, qualquer é qualquer. Pode ser um exercício para o desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Qualquer experiência. Então, essa aula de hoje vai transformar as nossas vidas em um palco de exercícios, de experiências de consciência espiritual. Certo? Então, quando eu levo no apertar do botão do elevador uma qualidade de rádias, nossa, eu intelectualizo isso. Quando eu intelectualizo isso, levo para o conhecimento. Agora eu te pergunto, conhecimento tem a ver com que guna? Eu vou responder, com sattva. Por que conhecimento tem a ver com sattva? Por quê? Porque sattva não é quando a gente está em harmonia com a vida, a gente acorda de bem com a vida. Nesse estado, a gente vê as coisas mais claramente. Nós vemos as coisas como elas são, mais perto do que elas são. Por quê? Porque estamos calmos, estamos tranquilos, sem ansiedade, sem apego ao resultado, sem depressão. Nós estamos bem. Então, nós enxergamos as coisas mais claramente. Conhecimento, para que serve? Justamente para que a gente tenha uma clareza sobre certos assuntos. Não é? Então, eu quero saber sobre psicologia. Quando eu estudo a psicologia, tudo começa a ficar mais claro sobre a psicologia. A astronomia, a matemática, a engenharia, qualquer coisa. O conhecimento ele torna mais clara a visão. Então, sattva
Está ligado à visão clara das coisas, está ligado ao conhecimento. Quando eu pego o botãozinho do elevador e estou manifestando rádias, quando eu me toco disso, levo isso ao conhecimento, oh meu Deus, conhecimento não é sátua? Ah, então só com isso, com o despertar da minha qualidade para o conhecimento, eu já estou transformando o meu ser em sátua. Gente, isso é poderoso e dá certo demais. Porque na hora que eu estou apertando o botãozinho do elevador, eu falo, isso é rádias. Aquela ansiedade vai diminuir. Experimenta que vai dar certo. Experimenta. Quando eu estou discutindo, sei lá, estou discutindo com a minha esposa. Não, porque você não pode fazer, porque você não pode fazer. Eu estou tentando impor a ela uma ideia e ela dela a mim. Né? Se eu tivesse em... Olha, eu já dando exemplos práticos. Se eu tivesse em briga com a esposa, com o filho, se eu tivesse em sátua, eu não ia tentar impor nada, nem ela a mim. A gente ia falar, ô, meu irmão, isso, aquilo, então, tá. Sabe? Ia ser uma conversa harmônica e nós íamos nos acrescentar mutuamente. Uma conversa em rádias, um ia tentar impor ao outro o seu desejo. Como eu tento impor ao elevador o meu desejo dele chegar rápido. Mas então agora não tem mais esposa, elevador, é tudo uma coisa só. É rádias. Então, quando eu discuto com a minha esposa, você é para já. Aí eu falo, eu assisti aquela aula, olha, estou manifestando rádias. Quero ver se você vai continuar a discutir. Você não vai. Não vai. Gente, é mágico. Quando você leva isso ao conhecimento, você. Estou manifestando rádias. É quase que milagroso como a gente não fica em sátua, mas dá um pulo para cá. Esse pulo para cá já torna a vida do casal muito melhor. Mas, gente, e como torna o meu esperar o elevador de cada dia muito melhor também. Então a vida vai ficando mais leve. O símbolo dessa pena de pavão que está aqui ó, atrás é leveza, é coisa bonita. É o símbolo de Krishna, o símbolo de Vishnu. Salve Vishnu, salve Krishna, Hare Krishna. Então, assim, olha, isso tem que ser uma coisa prática. E, e a outra coisa que esse conhecimento gera de muito bom. Quando eu manifesto nesses exemplos, né? Agora vamos dar um exemplo para Tamas. Tamas, tá bom? Eu vou aquele exemplo do acordo mal. Ou então Paulo. Vou pegar o exemplo do Paulo aí do início da nossa conversa. O Paulo falou assim, ai, a minha saúde não está boa, tá, não deu tão certo quanto tinha que dar. Ai, meu Deus. Eu não estou dizendo que você manifestou essa energia, mas talvez tenha manifestado um pouco. Se essa for uma energia de lamentação, você manifestou tamas. É igual a gente acordar de mal com a vida. Eu estou reclamando da minha doença, porque por mais certo, e você tem. Isso não tem julgamento, sabe? Ah, mas você está errado. Eu estou certo de reclamar, porque não, isso aí já seria julgamento. Então, o guna é uma qualidade. Apesar de você ter toda a razão do mundo na sua reclamação, mas não é. Tudo isso que estou falando, vocês têm que guardar, hein, gente? Ó, a gente pode ter toda a razão do mundo do nosso guna, da nossa qualidade. Não importa, isso é o estudo das nossas qualidades. O apertar do botão. Não, eu tô apertando porque o elevador tem que chegar logo, porque eu vou chegar lá embaixo e logo eu vou salvar a vida da minha filha que está lá embaixo no térreo. Sim, então você tem toda a razão de estar com pressa, porque você vai salvar a vida da sua filha, o elevador tem que chegar.
não interessa, não, isso é julgamento. Por mais que você tenha justificativas das suas qualidades, não é isso que nós temos que abordar, viu? É apenas a qualidade pela qualidade. Então, Paulo tem toda a razão do mundo de se lamentar da doença, do efeito que ele não queria, né, da rigidez desagradável dos músculos, que está de uma forma crescente. Mas isso gera um movimento de lamentação, que apesar de a gente ter razão, de você ter razão, mas não importa isso, não importa o julgamento. Você está manifestando, não sei se foi o caso, né? Teria que ter uma conversa mais profunda, mas essa conversa profunda vai ser de você com você mesmo, certo? Para a gente saber que guna a gente está manifestando. Mas vamos supor que seja tamas, que você está manifestando. O tamas é um cachorro rodando em torno do próprio rabo. A gente não sai do lugar nunca. A gente só se lamenta. Aí o Paulo, manifestando o tamas, vai falar: e eu assisti aquela aula, estou manifestando tamas. Da mesma forma, você vai se elevar para a sátua. E olha que interessante. Então, a terceira coisa que eu ia falar, olha que interessante. A gente começa a se distanciar materialmente da situação. Você, Paulo, vai começar a se distanciar emocionalmente da situação. Que situação? A doença. O cara lá do elevador vai se distanciar emocionalmente, intelectualmente, daquela situação, esperar o elevador. E aí, olha a qualidade do raciocínio. Eu não sou a doença. Eu não sou o resultado do elevador chegar. Não é interessante? Quando a gente faz esse exercício dos gunas, a gente nem pensa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Isso acontece como consequência desse exercício. Eu não sou a minha doença. Eu não sou o fato do elevador chegar. Eu não sou a ansiedade. Eu não sou a depressão. Como também não sou a harmonia. Eu não sou os gunas. Os gunas são exercícios para mim. Mas eu não os sou. Que interessante. Aí, vou colocar Avatar no meio. A didática védica é sempre assim. A gente fala as definições, dá exemplos, e depois joga um pouco para o Avatar. E o Avatar, eu poderia, para aí, fecha o assunto. O Avatar, ele nos aproxima do conhecimento, certo? Então, eu poderia falar de Krishna aqui, mas vocês não conhecem a história de Krishna. Eu vou falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu muitas situações, tudo tem qualidade na vida, né? Eu estou abordando como se fossem as nossas qualidades. Mas tudo que Jesus viveu na vida, as coisas, as situações, têm qualidades também. Como os planetas têm qualidades, os alimentos, tudo tem qualidade. Tem o estudo dos Vedas que fala somente dos alimentos, viu? A gente consegue nos autoclassificar nos gunas pelos alimentos que nos dão prazer. Que interessante, né? Que interessante. Aí, eu pensei que eu era sátua, mas não sou. Eu sou rajas. Descobri isso pela análise dos alimentos. Que interessante. E o grande culpado foi o amendoim. Então, olha só. Já me enquadrei, já me enquadrei. Ah, Eu sou louca no amendoim. Eu tenho que vamos junto. combater isso. Não tem nada. O amendoim, quanto mais salgadinho, para mim, melhor. Ai, danou-se, mais rajas ainda. Ah, Então, meu Deus. Ah, imagina só Jesus Cristo. Ele viveu uma vida cujas assim, as situações eram tamas, não é? Situações ruins. Ele também viveu muitas coisas sátua,
Mas a maior parte da vida dele foi tamas, não é? Pessoas doentes pedindo para serem curadas, perseguições, traições, perseguições tanto do governo romano quanto dos religiosos da mesma religião dele. Poucas pessoas o seguiam, é, e muitas também por interesse em ficarem curados, assim, ele mesmo falou isso, né? É, quer dizer, ele viveu, quando ele foi trocado por Barrabás, são situações tamas, horrorosas, horrorosas. Então, mas ele manifestou dentro dele tamas? Não, não. Então, o que que ele manifestou? Ele manifestou sátua? Olha, a tendência é a gente dizer que sim, né? Mas agora eu vou dar o, sabe, a cereja do bolo. Ele não manifestou nem satuarades nem tamas. Porque nós não somos os gunas. A palavra que exclui em sânscrito é N, é o prefixo N de navio e R, que significa excluído, sem aquilo. É o caso do nirvana, certo? E da mesma forma do guna, existe o nirguna. Nirguna. Nirguna é o sem guna, é o excluído dos gunas. Os gunas, sem isso. Então, Jesus manifestou um estado nirguna. Para manifestar um estado nirguna, eu teria que explicar o que é Brahman. Brahman, mas não vai dar tempo de explicar. Então, eu vou fazer uma analogia, que fica um pouco grosseira, mas eu vou fazer uma analogia ao que Jesus chamava de Pai, de Deus. Fica uma coisa didática, mas vai funcionar muito bem. Ele, Jesus, ele estava manifestando o Pai, ele chamava de Pai, né? Na mente dele o tempo todo. Então, ele vivia as situações tamas, também como vivia Rajas, como vivia Sattva. Ele vivia isso, mas na verdade mesmo, ele não vivia nada disso. Ele vivia as situações tamas, ruins, Rajas e Sattva, mas na verdade mesmo, ele não vivia nada disso. Ele vivia o Pai. Ele vivia o Pai. Sacaram a diferença? Ele estava vivendo tamas, mas ele não vivia tamas. Ele vivia o Pai. Isso é que alimentava ele. O que nos alimenta não é isso. O que nos alimenta é nós aqui. Nós e os seres humanos. Estou em sátua? Oba, estou em sátua. Que bom! Quer dizer, sátua está nos alimentando. Rajas, nossa, eu quero que aconteça aquilo, eu quero que aconteça aquilo. Quando acontece, eu fico feliz. Fico feliz porque o elevador chegou. Fico feliz porque algo aconteceu. Eu queria que aquilo acontecesse, que aconteceu, eu fiquei feliz. Então, estou me alimentando de rajas. Tamas, eu estou me alimentando da minha própria dor. Ó, vida, ó, dor. Ai, quando isso vai se resolver. Ai, meu Deus. Quer dizer, eu estou me alimentando do meu próprio lixo, da minha própria lama. Tamas é um horror, viu? É um horror. A gente se alimenta da própria depressão. Assim, mas aí a gente vive tamas por tamas. Quer dizer, nós vivemos os gunas e nós o somos. Jesus vivia os gunas, mas Jesus, não era os gunas. Ele era o Pai. E ele diz, ele era tanto o Pai, e ele fala, eu e o Pai somos um. Ele era tanto isso, que era só isso. Então, o que alimentava Jesus era o Pai, não eram os gunas. Os gunas eram experiências para ele, como são experiências para todos nós. Mas aí Jesus disse, e disse uma coisa muito legal: o meu reino não é desse mundo, e não é mesmo. O meu reino não é desse mundo. O coração dele estava no Pai, os valores dele estavam no Pai.
seja o que for, qualquer coisa, ele tinha como manifestação o Pai. E isso fazia ele estar sempre pleno nele mesmo. Gente, imagine uma pessoa em tamas estar pleno em si mesmo. Uau, isso é possível? É. Uma pessoa que está em tamas, mas que tem o Pai como tudo, como o seu valor, como aquilo que você considera que é. Quando o foco está no Pai, você vive tamas, mas você está bem. É como se você dissesse para você mesmo: se o Pai está disponibilizando para mim o pior dos gunas, se é isso que o Pai está me disponibilizando, é isso que eu vou viver. E o meu relacionamento com o Pai é um relacionamento de amor. Então, eu vou viver o meu tamas, fruto desse amor, porque o meu relacionamento com o Pai é tudo amor. Então, se Jesus vivesse tamas, ele viveria tamas, na verdade, viveria o Pai. Então, ele estaria em tamas e viveria isso em união com Deus, amando Deus. Então, ele estaria em tamas, mas estaria em unidade com Deus. Isso é o exercício mais difícil que existe. Então, um espírito que escolhe nascer nessa superfície aqui desse planeta, com experiências com predominância em tamas, como é a do Paulo, o espírito que nasce com essa predominância das situações são espíritos de coragem, que pediram para nascer nessas circunstâncias, mas o único objetivo de qualquer coisa é a consciência de Brahman, mas eu vou chamar de Deus aqui. É inadequado, mas eu vou chamar dessa forma. Então, tudo é exercício para Deus. Então, esses espíritos, como Paulo, que pedem para nascer aqui, com predominância de experiência tamas, são espíritos que querem se autoprovar união com Deus, apesar de tamas. E se isso for vitorioso, gera uma força espiritual enorme. E se não for vitorioso, gera uma decadência no fundo do poço enorme. Então, são espíritos corajosos. São espíritos que estão apostando na sua própria força espiritual. E precisam de ajuda. Ajuda de aulas como essa, de conversas como essa, que nos esclarecem quem nós somos e que tornam a nossa vida mais prática e objetiva. E que torna o conhecimento espiritual algo aplicável na nossa vida. E que torna a nossa vida melhor. E nos torna seres mais divinos. Que é, de fato, o que todos nós somos.